Tudo bem com vocês aí? Hoje eu tinha pedido para vocês assistirem um vídeo, né? Da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, que hoje a gente ia falar sobre marcha. Mas não é marcha igual do soldado, não. Né? A gente fala de marcha, o cara vem, a imagem do soldado vem para as pessoas, né? Não é bem essa marcha que a gente está querendo falar, não. A gente está querendo falar da marcha no sentido da análise do andar, né? É a forma da gente avaliar a mecânica do andar. Porque o andar, por si só, é o mover de um lado para o outro, usando os próprios pés, né? A marcha já envolve um estilo. Eu diria o comercial, né? Que estilo você tem ou você não tem. Então, marcha entraria neste conceito, do estilo de andar. E para a gente entender o estilo de andar, a gente entender o que tem relação com a marcha, o que causa uma diferenciação na marcha. Tem, por exemplo, tem uma forma de andar diferente que a gente fica muito claro para todo mundo quando a pessoa está triste, né? A pessoa está meio tristonha, ela baixa a cabeça, ela anda arrastando o pé. É bem característico. Então, tem alguns fatores que vão afetar aí a capacidade e a maneira como a gente anda. E não só a maneira como a gente anda, mas o estilo que a gente anda. Então, isso altera a marcha. E a marcha, nesse ponto aí, ela pode ser avaliada de diversas maneiras, né? A gente vai olhar algumas formas de avaliar ela na aula de hoje. A gente está querendo saber que sempre que a gente estiver avaliando uma marcha, pessoal, a gente tem alguns pontos que a gente tem que identificar. Então, primeiro, se quando a pessoa anda, ela tem estabilidade nas articulações, principalmente aquelas que têm prioridade de estabilidade, a gente está vendo se ela tem uma capacidade ótima de mobilidade, ou seja, se aquelas articulações que têm aquela prioridade de mobilidade realmente estão realizando aquele movimento que elas precisariam analisar, e se elas possuem um bom controle motor. O que é controle motor? É quando a gente entende que existe uma integração entre o sistema muscular, para poder contrair músculos e gerar movimento, com a informação que vem do sistema nervoso, principalmente o sistema nervoso central, que controla esse movimento que a gente faz. Toda vez que eu tenho uma conexão que causa esse movimento, ou seja, um controle que vem do sistema nervoso em direção aos músculos, a gente define isso como controle motor. E esse controle motor, ele se reflete na capacidade que a gente tem de contrair o músculo e, consequentemente, da forma como a gente anda. Então, se a gente vê uma pessoa andando de uma maneira diferente do que a gente considera normal, isso tem a ver ou com uma falta de estabilidade, ou com uma falta de mobilidade, ou com uma falta de controle motor, ou tudo isso ao mesmo tempo. Para que isso aconteça de uma maneira normal, de uma maneira segura, né, ela tem que ser relativamente sem esforço. Como a marcha ela é automática para a maioria das pessoas, né, a gente tem lá um padrão de passada que a gente precisa ficar pensando, você tem que colocar primeiro no lado direito, depois do lado esquerdo, primeiro a perna esquerda, depois a perna direita. Então ela é relativamente sem esforço, ela é esteticamente agradável. O que é esteticamente agradável? Quando você vê uma harmonia da movimentação dos membros superiores e inferiores, eu coloco o pé direito na frente, a mão esquerda vem para trás e vice-versa. E bem como a gente vê uma boa harmonização de todas as articulações. Você tem movimento do joelho, movimento do tornozelo, movimento do quadril, movimento do ombro. Então isso seria o esteticamente agradável, que não precisa de nenhum suporte. Então, quando a gente vê uma pessoa andando com uma muleta, por exemplo, isso aí é uma marcha atípica, é uma alteração de marcha que a gente precisa de alguma coisa para suportar a gente para poder andar. O ideal é que a marcha não tenha nenhum tipo de suporte como esse, nenhuma coisa que precise ser amparada, e também ser executada em nível automático, como eu falei. Uma vez depois que a gente aprende a caminhar, lá, depois de um aninho e pouquinho, a gente está conseguindo fazer a caminhada, a gente vai melhorando esse padrão até que ele se torne automático. E é isso que a gente está querendo avaliar especificamente. Então, todos esses pontos que eu falei aqui, quando você olha isso que está escrito aí no material,
você percebe que você vai avaliar de alguma forma isso. Você vai olhar isso com um determinado olhar, e aí é esse determinado olhar que eu quero chamar a atenção para vocês aqui hoje, né? Como é que a gente olha isso? Quando que a gente olha isso? De que maneira? Quais são as estratégias que a gente tem para poder olhar essa marcha? E sobre isso que a gente vai falar sobre hoje, vou falar hoje aqui. No vídeo que eu passei para vocês, pessoal, me fala aí no chat, eu abro o microfone aí. Quem conseguiu assistir o vídeo que eu mandei ontem? Quem abriu o vídeo conseguiu assistir. Eu consegui assistir. Beleza. Tudo bem, obrigado. Andréia, quem mais? Eu coloquei lá, não assisti tudo, não. Não deu Mas tempo eu de tudo, entrei. não? Não. Parecia que no final Foi. meio que era o início, só que sem som, Anselmo. Era, não era? Aí eu voltei a assistir de novo. Eu acho que no final ele fala da marcha patológica, né, da alteração de marcha. E no finalzinho acho que tem um problema de gravação lá, mas que não tem nada a ver com conteúdo, não. Mais alguém? Não? Então, fica a dica aí para vocês assistirem, para poderem. Vou passar um pedacinho do vídeo aqui, mas vocês vão ter que ver totalmente depois, porque tem uma atividade para fazer a partir do vídeo. Esse vídeo, pessoal, como eu falei, foi feito, né, pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, que é o órgão brasileiro com maior know-how para fazer análise de marcha. E, aliás, qualquer coisa que tenha relacionado à biomecânica, por exemplo, a gente tem muitos conceitos que partem desta sociedade. E nesse vídeo eles mostram maneiras de avaliar a marcha, bem como os pontos da marcha, os pontos que a gente tem que avaliar a marcha. Então aí está uma forma, né, isso aqui é um característico de consultório de fisioterapia, onde eles deixam um espaço do consultório para onde o paciente, né, que é como eles tratam as pessoas que vão lá, vão caminhar. E eles vão avaliar essa caminhada de uma pessoa de um lado para o outro. Você pode perceber aí que a pessoa está com a menor quantidade de roupa possível para que possa ser observado todas as articulações, né? Desde o tornozelo até a cabeça mesmo. Então você vai conseguir ver o corpo do paciente ou do nosso aluno como um todo, para avaliar tanto de forma lateral, como a gente está vendo aí a pessoa andando de um lado para o outro, mas também poder avaliar ela de frente e poder avaliar ela de costas. A partir dessa avaliação, a gente consegue fazer uma diferenciação de fases da marcha. E a marcha tem diversas. A primeira fase da marcha, chamada de contato inicial, é o ponto onde a gente toca o calcanhar no chão. Nesse momento, você pode perceber que é o que está acontecendo com a perna direita, a perna da frente desse avaliado aqui. Vocês estão conseguindo ver aí o vídeo, né, gente? Vocês me dão um feedback aí para ver se está vendo direitinho. Dá pra ver Sim, tá sim, passando então. direitinho. Não, mas eu não quero o som não, tá? A Brenda perguntou aqui. Ó, o meu som, né? Meu som tá bom para vocês? O som do vídeo não precisa ter som do vídeo, não. E às vezes é o meu que tá Seu som tá baixo. tranquilo, Anselmo. Então dá uma olhadinha aí, Brenda. Pode ser que seja o seu aí. Então olha a perna da frente desse avaliado. Quando ela está encostando com o calcanhar no chão, é o primeiro ponto que a gente avalia. Quando a pessoa toca o calcanhar no chão, a perna dessa pessoa deve estar numa posição parecida com essa, em extensão, extensão de joelho e flexão de quadril flexionado, joelho estendido e o tornozelo em neutro, nem dorse nem plantar-flexão. Então, o que a gente vai começar a fazer? A gente vai começar a olhar para essas articulações especificamente e também pensar em pontos mais superiores, tá? Então, quando a gente vai fazer uma análise de marcha, a gente vai olhar de maneira cinesiológica, né? Olhar lá diretamente para as articulações que estão movendo. Então, tornozelo, joelho, quadril e ombro. O ombro é um ponto importante também para a gente
poder analisar dentro dessa análise de marcha. Então, o primeiro ponto que a gente vai analisar é o que acontece na hora que a pessoa toca o calcanhar no solo. O contato, a gente chama de contato inicial, onde está começando o contato do pé com o solo. O outro ponto importante é definir, pessoal, qual perna que você vai avaliar. Qual dos membros inferiores você vai fazer a avaliação. Então, a gente vai escolher, nesse caso, desse avaliado aqui, a perna direita, mas se um dia você vier avaliar, você pode escolher a perna esquerda, tanto faz. Não tem obrigatoriedade de lado que você tem que avaliar. Mas se uma vez que você começou a avaliar um membro, nesse caso aqui o direito, não, fica olhando para ele o tempo inteiro. Então, aqui nessa fase de contato inicial, eu tenho contato com o solo, é a primeira parte. Se depois, pessoal, a gente vai para a segunda fase, que é chamada de resposta à carga. O que acontece na resposta à carga? Nessa imagem aqui dá para perceber que o pé da pessoa começa a vir na parte anterior, né, a parte anterior do pé, que a gente chama de antepé, ele vai vir em direção ao solo. Ele ainda não encostou, os dedos da pessoa ainda não encostaram no chão, mas estão vindo nessa direção. Então você já tem uma alteração da posição do tornozelo. O tornozelo saiu daquela fase inicial, do contato inicial, onde ele tinha ele neutro, nem dorse, nem plante flexionado, para essa posição da resposta da resposta à carga. Vou passar um pouquinho para frente aqui, que eu passei para frente demais, aqui. A resposta à carga, com uma plantiflexão. Então, houve uma movimentação do tornozelo saindo de neutro para a plantiflexão nesse caso aqui. Então, eu vou fazer um desenho de onde estava inicialmente. Deixa eu dar uma limpada, né? Aí. Essa limpa. Então, anteriormente, a gente tinha o tornozelo nesta posição, na parte do contato inicial, e aqui na resposta à carga eu já tenho o tornozelo mudando para esta posição. Como ele veio dessa posição A para a posição B aqui, eu tive um movimento de plantiflexão. O joelho, ele tem uma leve flexão. Você pode perceber aqui que o joelho está levemente flexionado. Então, há uma pequena flexão do joelho nesse ponto aqui. O quadril continua em flexão. Então, quadril flexionado, joelho com leve flexão, tornozelo com plantiflexão neste momento aqui da resposta à carga. Quando a gente vem para a terceira fase da marcha envolve a colocação total do pé no solo. A gente chama essa colocação total no pé do solo de médio apoio, ou plantificação do pé. Ou seja, o pé está inteiro no chão. Quando você encosta o pé inteiro no chão, aí você já tem um movimento grande de plantiflexão, né? Você pode perceber, se eu fizer um ângulo aqui, ó, do seu tornozelo, esse ângulo que eu estou montando aqui, ele já conforma uma plantiflexão. O joelho continua levemente flexionado. O quadril continua flexionado. Então tem flexão de quadril, flexão de joelho, plantiflexão do tornozelo, na terceira fase da marcha, da análise da marcha, que é o médio apoio. Quando eu vou para a quarta fase da marcha, que é o momento que eu sair daqui, que é o momento que eu começo a tirar o meu pé do chão, que é na hora que o meu antepé vai continuar no solo, mas o meu retropé quando eu falo que é o calcanhar, começa a deixar o chão, eu já começo a ter algumas alterações na marcha. Então, vou colocar, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Eu passei muito para frente. Aí. Que é essa parte aqui, ó. Por que o membro direito estava na frente e agora passou para trás? Uma vez na hora que eu faço meu médio apoio, eu faço a transposição da outra perna. A outra perna sai de trás e vem para frente. Ou seja, há uma alteração da posição do meu quadril. Então, a gente pode perceber que na parte do médio apoio, a perna
perna direita estava na frente, e quando eu venho para a próxima fase, que é o apoio terminal, a perna direita, que a perna direita está atrás, porque houve um movimento do... Essa é a hora que o quadril mais simula o ciclo da marcha. Você pode Professor, perceber aqui que se eu traçar uma linha... Oi, Fernando, repete aí, por favor, que travou um pouco aqui. pode falar. Só repetir a mudança do apoio médio para o apoio terminal, que travou um pouquinho aqui. Fazendo um favor. Eu estava comentando que a diferença principal do apoio médio para o apoio terminal é que no apoio terminal, se eu traçar uma linha, está tudo reto. Há um movimento muito grande do quadril. O quadril é a articulação que mais se move neste momento do apoio médio para o apoio terminal. O quadril que estava antes em flexão, neste momento ele passa a estar em extensão. Então, a principal alteração dessa fase da marcha é a posição do quadril. O joelho acaba acompanhando a extensão do quadril e aquele joelho que estava levemente flexionado passa a estar estendido totalmente. O tornozelo tinha uma leve plantiflexão. Se eu traçar aqui, você já vai ver que ele está na posição neutra. Não há nenhuma ante nem uma dorsiflexão neste momento. Então, aqui está caracteriza uma alteração maior do quadril. Deu para entender? Deu sim, muito obrigada. Agora deu certinho. Ou cortou de novo? Entendeu? Beleza. Agora porque eu estou com a aba aberta do YouTube aqui, aí eu não estou conseguindo acompanhar o chat. Eu pedi para vocês abrirem o microfone para tirar dúvidas enquanto eu estiver no vídeo aqui. Então, esta é a quarta fase, a fase do apoio terminal. Neste momento, gente, pessoal, a gente vai para a última fase dessa primeira parte da avaliação, que é o pré-balanço. Olha só o que tinha na fase do apoio terminal, como é que estava aqui a perna direita do avaliado, e olha como é que está a perna direita no pré-balanço. O que houve de alteração do apoio terminal para o pré-balanço? O que movimentou neste momento aí, pessoal? Flexão do joelho? Isso. Muito bem. Dá para perceber que o joelho está fletido, né? Traçando a reta aqui, vocês vão perceber como tem uma flexão do joelho. Ótimo. O quadril continua em extensão ou está em flexão? Continua em extensão. Continua em extensão. E o tornozelo passa a estar como? E a flexão? Como fica o tornozelo? O tornozelo fica em plantiflexão. Eu fico só Ah, tá. com o meu... Ah, é duas flexões para cima, tá certo. Isso. Pontinha do pé, ó, parte do antepé encostado no chão, o retropé, lá, o calcanhar, todo fora do chão. Isso é característico de uma plantiflexão. É como se estivesse ficando na ponta do pé. E é realmente isso que está acontecendo. Então, tem aí uma alteração grande do balanço do apoio terminal para o pré-balanço. Com essas 5 fases, eu fecho a primeira parte da avaliação de uma marcha. Que você pode perceber que em todas essas fases que eu falei, quer dizer, desde a primeira lá, contato inicial, passando depois pela resposta carga, que é a segunda fase. Quando eu venho e tenho o pé encostado no chão inteiramente, que é o médio apoio. Quando eu passo a minha perna para trás, com a extensão do quadril no apoio terminal. E chegando nesse pré-balanço, eu tenho todas as fases com o pé no solo. Você pode perceber que em todas as avaliações o meu pé está no chão. Esta fase
quando toda a parte que eu estou analisando meu pé está no chão, é chamado de fase de apoio. Eu estou com apoio do pé no solo. Então, são 5 fases que compõem a fase de apoio. Já a outra fase da marcha é quando o pé não está no solo. É quando o pé sai do chão. E toda vez que eu for olhar para o meu pé, analisar ele durante a marcha, ele não estiver no chão, eu chamo de fase de balanço. E diferente da fase de apoio, que eu tenho 5 fases diferentes, né, 5 subfases, na fase de balanço eu tenho apenas 3 subfases. Então, são 5 subfases para o apoio e 3 subfases para o balanço. A maior parte de quantidade de tempo da marcha para o momento que eu estou avaliando, a gente passa em fase de apoio, quando eu avalio marcha. 60% do tempo, mais ou menos, da avaliação da marcha, eu olho com o meu pé na fase de apoio. E 40% eu olho com o meu pé na fase de balanço. E quais são as 3 fases do balanço? A primeira é quando você tira o pé do chão, bem no comecinho desse pé do chão saindo, que é a primeira parte da fase de balanço, a gente chama de balanço inicial. Primeira parte dessa fase de balanço. E aí você pode perceber que não está muito diferente daquela última fase da fase de apoio. Aquela fase de apoio que eu falei, finalzinho lá, que era o pré-balanço, um pouquinho antes de começar o balanço. Eu ainda tenho uma extensão de quadril, eu ainda tenho uma flexão de joelho, um pouco mais proeminente, e ainda tenho uma plantiflexão do meu tornozelo. Então dá para perceber que não muda muita coisa, o que muda é o ângulo de flexão de joelho, que é mais proeminente aqui, que é maior nesta primeira fase da fase de balanço, o balanço inicial. A próxima fase, depois do balanço inicial, é chamado de balanço médio. Vou pegar um pouquinho para frente aqui. O balanço médio, a imagem não acompanhou muito bem o balanço médio, não. Acho que eu tenho uma imagem melhor de balanço médio aqui, depois eu mostro para vocês. Mas no balanço médio, o que a gente pode perceber é uma flexão do joelho maior e aonde eu tenho uma alteração da posição do quadril. Eu vou ter que abrir o meu material aqui do PowerPoint, senão eu vou perder o gancho do balanço médio. Agora sim. Vai aparecer para vocês aí meu PowerPoint, só para não perder o gancho, que é a segunda parte do balanço médio. Aliás, esse material que eu vou passar aqui agora é o material da aula, eu vou enviar para vocês, onde eu tento enviar mais cedo, vou enviar para vocês logo depois da aula. Nessa segunda parte, então, da fase de balanço, eu tenho o balanço médio. O que eu tenho nesse balanço médio? Você já pode perceber que a perna que eu estou avaliando aqui, ó, é essa que está pintada de preto, que é a perna direita. Essa perna não está apoiando no solo, tá, gente? Eu estou em fase de balanço, não está apoiando no solo. Você pode perceber que o quadril que estava em extensão no balanço inicial passa a estar em flexão. Então, eu tenho uma flexão do quadril, o joelho está semiflexionado e o tornozelo está neutro. Não tem nem plante e nem dorsiflexão nesse tornozelo aqui embaixo. Então, eu tenho aqui uma avaliação com a diferenciação principalmente do quadril. O quadril passa a estar em flexão quando antes ele estava em extensão. O joelho continua em flexão e o tornozelo também se altera. O tornozelo se altera para uma posição neutra. A gente fala de posição neutra porque não está nem em plantiflexão, nem em dorsiflexão. E quando eu volto lá para o nosso vídeo, vou voltar lá para a gente ver a última parte da avaliação da marcha, que é a última parte da fase de balanço, a gente chama de balanço final. Então eu tenho o balanço inicial, que é a primeira parte, o balanço médio, que é a segunda, o balanço final, que é a terceira, o balanço terminal, que eles colocam em algumas literaturas, aqui também está balanço terminal, mas não muda muito
a nomenclatura, não. O que tem no balanço terminal, que é a última parte? É a hora que eu quase encosto o pé no chão, mas não encostei ainda. Está bem pertinho de encostar o pé no chão, mas não cheguei lá. Quase vou lá. Nesse ponto, pessoal, eu tenho o meu quadril com uma grande extensão. Opa, passou aqui sem querer, desculpa. Vou voltar aqui. O meu quadril numa grande flexão, é a maior parte de flexão que eu tenho de quadril nas fases da marcha. Eu tenho o joelho levemente flexionado, mas quase estendido mesmo. Ele vai se estender na hora que eu encostar o pé no chão. Então eu tenho uma leve flexão de joelho e o meu tornozelo está neutro. Ele não está nem plante e nem dorso flexionado. Aí eu tenho a caracterização do balanço terminal. É onde eu estou analisando o finalzinho da parte de balanço, onde meu pé está no ar. Lembrando que fase de balanço, o pé está no ar, e fase de apoio, o pé está no solo. E quando a gente está analisando marcha, quer dizer, o andar, sempre um pé estará no solo. Inclusive, essa é a forma que a gente tem de diferenciar o caminhar do correr, né? O correr tem fase aérea, uma hora que nenhum dos dois pés estão no chão. O caminhar não. O caminhar, o andar, a marcha, ela sempre tem um dos pés no solo. Em alguns momentos, os dois pés estarão no solo. Em outros momentos, um pé apenas estará no solo. Então, dependendo da hora que eu estiver observando a marcha, eu vou conseguir ver essas duas partes diferentes, essas duas partes da avaliação que eu estava querendo avaliar. Tudo bem, pessoal? Então, a gente tem aí características iniciais para avaliar a marcha de uma pessoa. Se a gente vê tudo isso que eu falei aí em cada uma das fases, sem maiores problemas, quer dizer que eu não tenho, ou que eu tenho, quer dizer que eu tenho, né, uma marcha normal. Então, se a pessoa apresenta todas essas fases da marcha, sem nenhuma dificuldade, segura, com mobilidade, com estabilidade, com controle motor, eu posso dizer que essa pessoa tem a marcha normal. Pode ser característica de uma pessoa que tem essa marcha normal. Lembrando que em alguns momentos eu vou olhar a perna dela no ar, em outros momentos a perna dela no chão. Em alguns momentos eu vou poder perceber que eu tenho os dois pés no chão, em outros momentos eu vou perceber que eu tenho apenas um dos pés no chão. Beleza? Pela imagem dá para você perceber, ó, uma análise da perna direita da pessoa em cada uma das 5 subfases, né? Contato inicial, médio apoio, contato resposta à carga, médio apoio. Aqui já na parte que tem o pré-balanço. Quando eu venho para o balanço, balanço inicial, balanço médio e balanço terminal. E aqui ele coloca em cima que eu tenho apoio duplo ou apoio unipodal. Apoio duplo é quando eu tenho os dois pés no chão. Apoio unipodal é quando eu tenho apenas um dos pés no chão. Essa é a avaliação que a gente vai levar em consideração. Aí, pessoal, partindo deste conceito, esse é o conceito básico do conceito da avaliação da marcha, a gente vai tentar buscar entender vir estar a acontecer que não deveria acontecer. Então, pensa comigo aqui, você vai fazer uma análise de marcha, igual essa que a gente fez agora. Como que eu posso fazer essa análise? Eu posso fazer essa análise andando no meio da rua, ou eu tenho que ter um lugar específico para fazer essa análise? E se não tem um lugar específico, o que teria que ter nesse lugar para que eu possa fazer essa avaliação? O que vocês acham? Assim, eu acho que o mais importante é fazer com que o aluno, o paciente, no caso, ande da maneira mais natural possível. No caso, que ele não se sinta pressionado a, tipo assim, a marcha é automática. Então, ele não pode se sentir pressionado
ficar pensando na marcha. Tem que andar mesmo como se você estivesse andando na rua. Então tem que ser, tipo assim, se for na rua, né? Acho que é mais difícil a gente analisar obstáculos, então eu creio que seja um local específico e que seja assim, um espaço que não pareça. Que deixa a pessoa tranquila, para ela só andar mesmo. Pra ela ficar tensa, acho que vai dar alguma modificação. Exatamente. Você chamou a atenção para uma coisa muito importante, Fernando, porque a gente vai avaliar as pessoas às vezes não, toda vez que a gente é avaliado, se coloque no lugar do avaliado, não no lugar do avaliador, né? Toda vez que você é avaliado, você não tem o mesmo comportamento que você teria se não tivesse sendo avaliado. Então há uma tendência muito grande das pessoas alterarem o padrão de marcha ao serem avaliadas. Então você tem que procurar deixar ela da maneira mais confortável possível. E isso às vezes é um problema, porque principalmente a primeira vez que você vai fazer a avaliação de alguém, ela nunca vai estar confortável 100%. Quando você está com aquela mesma pessoa avaliando mais de uma vez, provavelmente já vai ser melhor. Só simplesmente pelo fato da pessoa estar mais confortável. E ela anda, como ela não está confortável, ela anda mais dura, ela fica mais rígida, isso atrapalha o padrão de marcha e a avaliação. Alguém mais tem alguma ideia sobre como que a gente poderia fazer essa análise de marcha? Não? Sem ideias por hoje? Olha na imagem aí, pessoal. Como é que a pessoa está? Onde que ela está? Pra mim, não parece animais, não, tá só o senhor mesmo. Tá só eu? Então tá só na cadeira mesmo. A pessoa está na cadeira. Ai, ai. Vou passar aqui. Achei que eu tinha passado a imagem. Um lugar que a gente pode fazer essa avaliação é utilizando esteira. Então a gente pode não necessariamente fazer na rua, fazer num lugar, numa academia, num estúdio, numa sala de avaliação que tem uma esteira e a gente pode fazer a avaliação dessa marcha em uma esteira. E é uma maneira até eficiente de fazer a avaliação, porque a pessoa pode andar por vários quilômetros e você consegue avaliar de uma maneira bem real ali, porque por mais que a pessoa não se comporte exatamente igual ao andar numa esteira comparado com a rua, sempre haverá uma variação pequena. Quanto mais acostumada com a esteira, mais próximo desse real isso vai acontecer. Então você pode fazer essa avaliação em pessoas que têm esse hábito. Se a pessoa não tem esse hábito, você vai ter que fazer um período de adaptação com ela para que ela possa caminhar o mais tranquilo, o mais seguro possível, né, o mais confortável possível para fazer essa avaliação na esteira. O que que você vai olhar? Onde você vai olhar? O que que você vai analisar nesta pessoa? Primeiro, você vai analisar ela em pontos diferentes. Você vai avaliar ela na vista anterior. Nesta vista anterior, você vai olhar para a cabeça dela, que não está aparecendo, mas vai olhar para a cabeça dela também. A largura da base dos pés, se está muito separado, se está muito junto. Você vai olhar para os joelhos dessa pessoa, para a pelve dela, se está inclinando demais ou inclinando de menos. E também para os ombros dessa pessoa. Você vai olhar ela de frente e ver o que está acontecendo com ela nesse momento. A primeira coisa que você vai fazer é avaliar ela em vista anterior. Depois você avalia ela em vista posterior. O que você faz? Você avalia de novo a largura da base, ou seja, a distância entre um pé e o outro na hora de caminhar. Você avalia os joelhos e a pelve, a inclinação da pelve. Avalia ombro e cabeça. E uma vantagem que você tem de avaliar de vista posterior é avaliar o tipo da pisada que a pessoa faz. Como que a pessoa pisa no solo? Se ela pisa mais com a parte interna do pé, se ela pisa mais com a parte externa do pé, se ela abduz o pé, se ela faz um movimento diferente ali no pé, em vez de fazer se o pé aponta para os lados. Então você pode fazer essa análise em vista posterior.
Essa análise de vista posterior, você pode fazer gravado ou ao vivo. Nesse momento agora que a gente está, por exemplo, fazer gravado é uma boa opção, né? Você não tem que deslocar muito, só coloca uma imagem e aí você pode fazer análise. Vocês estão vendo aí, né? Eu acho que está aparecendo para vocês. Deixa eu ver se eu não estou ficando doido agora. Está Tá sim, aparecendo para Tá vocês aí, aparecendo, né? sim. Beleza. Uma análise de marcha de vista posterior, aonde neste tópico específico aqui eu estava querendo avaliar a parte mais inferior do corpo. Estou querendo saber aqui pé, posição do pé, largura da base e inclinação da coluna. Dá para perceber alguma coisa do ombro aqui já, dá para perceber alguma coisa de cabeça, mas se eu quiser ver isso melhor, eu tenho que colocar a câmera no nível do ombro e no nível da cabeça para confirmar melhor essa avaliação. Neste plano que você está vendo, é o melhor plano para avaliar pé, principalmente. E olhando por essa imagem aí, pessoal, o que vocês poderiam me dizer com relação ao pé desse avaliado aí? Vocês acham que ele está de uma maneira normal? Tem alguma variação de uma passada para outra? Alguma coisa que chama a atenção de vocês inicialmente? Eu acho que o pé esquerdo, na pisada dele, pisa com a parte interna do pé. Uhum. A gente tem na perna esquerda, né? Na hora que ele apoia o pé no solo, principalmente, dá para perceber que tem uma leve inversão, né? Quer dizer que está forçando um pouco mais o pé direito, o pé esquerdo na sua parte interna. Todo mundo consegue ver isso, pessoal? Vou fazer uma pausa no vídeo aqui para ficar mais claro para vocês verem. Dá para perceber que tem uma leve inversão? Vou colocar isso até no nosso quadro mágico ali, ó. E passar minha tela para o quadro mágico também, né? Para vocês perceberem isso melhor. E aí nessa imagem que eu printei aqui também dá para perceber uma coisa no outro pé. Vai abrir para vocês aí meu quadro mágico daqui a pouquinho. Vou puxar aqui, enquanto isso, as minhas linhas para demarcar para vocês. Vou deixar maior também. Tá conseguindo ver aí? Sim, sim. Maior, né? Vou traçar uma linha aqui para você perceber. Ops, passei a linha errada. Tem que ser mais alto. Vou pegar do joelho dele aqui. Vou colocar de outra cor, né? Acho que fica melhor. Tá de vermelho aqui. Você perceber a descontinuidade que tem da linha que vem do joelho, quer dizer que é a posição que a tíbia dele está, para a posição que o calcânio dele está. Então há uma angulação ali diferente. Se há uma angulação nesse ponto, eu posso dizer que eu uso mais a parte interna do meu pé do que a parte externa. Na hora que eu estou apoiando aqui, ele pisa mais com a parte interna do pé e menos com a parte externa. E o que dá para perceber já nesse print aqui, né, é a posição do outro pé dele. Vocês podem me dizer com relação à movimentação do outro pé dele? Que movimento que é esse que ele está fazendo? Esse pé aqui, ó. Rotação lateral? Balanço. Ele está numa fase de balanço, né? Nesse caso aqui, ele tá no balanço inicial, ele está tirando o pé do chão agora. Na verdade, rotação não tem do pé, porque o pé não rota. O pé não faz rotação. O pé só faz o pé não, o tornozelo. O tornozelo não rota. O tornozelo só faz plantiflexão, dorsiflexão, adução e abdução. Então, você não tem movimentação de rotação.
Se o seu pé faz isso aqui é uma abdução do pé, né? O pé abre para fora, pode considerar isso uma abdução do pé. Lógico que o pé não abre sozinho. Tem que ter uma série de movimentos desencadeantes aqui de cima que ajudam ele a fazer esse movimento de abdução do pé. E aí há uma rotação, mas uma rotação do quadril. O quadril tende a fazer uma rotação nesse momento, o que auxilia o meu joelho a abrir um pouquinho aqui, né? E o meu tornozelo, o meu pé, desculpa, a abduzir. Esse é um padrão muito comum, tá, pessoal? Sabe aquela pessoa que costuma dar 10 para as duas, né? A pessoa que costuma dar 10 para as duas é essa daí. Ela tem essa característica da abdução do pé. Eu vejo que a maioria das pessoas que a gente avalia acaba tendo este padrão, padrão de abdução do pé na hora que você está fazendo ali uma caminhada. Vocês já repararam isso em vocês? O pé de vocês abre na hora que vocês andam? Anselmo, eu já Ah. pico na rua sem olhar pros pés. Se você começar a Agora olhar, lascou, vou enfiar até a cabeça no pé. Ó, põe uma tô câmera até para te vendo. filmar. Olha lá como ele abduz o pé bastante, mas na hora que ele vai apoiar o pé no chão, ele corria em parte, né? Principalmente o pé direito. O pé direito, principalmente. O esquerdo, ele tem realmente uma inversão maior que o pé direito. Então, isso é uma forma de a gente começar a analisar a marcha. O que está acontecendo com o pé? O que está acontecendo com o joelho? O que está acontecendo com a pelve? O ideal aqui é que ele estivesse sem camisa, de sunga, para a gente poder ver o movimento da pelve, né? Não só o movimento do pé, né? Mas se a pelve inclina mais para um lado, inclina mais para um outro, são coisas importantes que a gente tem que ver. Com relação a essa posição do pé, pessoal, a gente, a partir dessa análise, começa a ter alguma ideia de como é que ele apoia o pé no solo a maior parte do dia. E essa avaliação que a gente faz, de como é que a pessoa apoia o pé no solo na maior parte do dia, é importante porque vai nos dar informações especificamente que pode afetar a mecânica dessa pessoa ao fazer um exercício. E a gente pode perceber que as pessoas podem ter esse apoio maior que a gente está vendo aí, estava vendo na imagem, né? Na parte interna do pé, e a gente caracteriza esse pé como um pé pronador. Ou a gente costuma falar que ele tem uma pisada pronada. Por quê? Ele usa mais a parte interna do pé, ele usa mais o arco longitudinal medial do pé para apoiar o pé do que o lateral. Diferentemente de uma pessoa que andaria normalmente, vamos dizer assim, né? Que seria não normalmente, porque isso não é uma variação na normalidade, né? Mas assim, você tem um apoio comum, né? Que não está nem muito esforçado ali na parte interna, nem muito esforçado na parte externa. A gente chama esse apoio de neutro. E diferente daquele apoio da pessoa tem quando tem um apoio muito forte no arco longitudinal lateral do pé, quer dizer, na parte externa do pé, e menos apoio na parte interna, que a gente chama esse pé de supinador ou pisada supinada. Então a gente tem esses três tipos de pisadas e a gente avalia isso fortemente, não só para a marcha, mas para a corrida também, para poder entender a mecânica. Porque se o pé ele altera a posição com que ele toca o solo, isso vai alterar não só o pé, mas a posição do joelho vai ter que se acomodar, a posição do quadril vai ter que se acomodar, a posição da coluna vai ter que se acomodar, a posição do joelho, do ombro vai ter que acomodar, a cabeça, o corpo inteiro acaba tendo que se acomodar de acordo com a maneira que você pisa e toca o solo. E aí, quando a gente vê essas pisadas, a gente consegue ter uma inferência. Pô, a pessoa está reclamando de um incômodo na parte lateral do joelho, ou está reclamando de um incômodo no quadril. Algumas vezes, essas dores que as pessoas sentem estão ligadas, associadas a essa alteração da pisada da pessoa. E a gente consegue ver essas alterações quando avalia a marcha. Então, na pisada neutra, que é quando o pé está alinhado, pessoal,
Você pode perceber aqui que essa linha que está, uma linha imaginária que está marcada aqui na imagem, mas na verdade não tem essa linha no corpo, a gente vai demonstrar que essa linha está bem retinha. Há um alinhamento bom aqui entre joelho, calcâneo, pé, e isso vai caracterizar essa pisada neutra. Ou seja, eu tenho um bom apoio tanto no arco longitudinal medial quanto no arco longitudinal lateral. Não tem uma influência maior de um arco comparado com o outro. Diferente quando eu tenho uma pisada supinada, por exemplo, que é onde eu tenho o maior na borda lateral do pé. Então, a pessoa, na hora que pisa no chão, ela pisa mais com a parte de fora do pé. E aí fica bem claro que ela faz um movimento como esse aqui. No que ela toca o solo, o pé dela toca a parte lateral, há um deslocamento aí do tornozelo, há uma contratura maior, uma força maior do tibial anterior, o músculo da parte anterior da sua perna. Há uma rotação interna do pé para poder se conformar com essa posição supinada. E esta posição, ela está muito ligada com incidência de dor. Muitas pessoas têm incidência de dor grande ao fazer esse tipo de pisada. Então, as movimentações que a gente tem por pisada supinada, elas são, vamos dizer assim, estressantes para o seu conjunto do membro inferior. Só que a menor parte da população Professor, tem esse tipo de pisada. Oi, Fernanda. eu tenho um tio meu que há muito tempo ele já tem problema no joelho. E dá Uhum. pra ver, tipo assim, que é completamente supinada a pisada, porque o joelho dele não flexiona de jeito na hora de pisar. Uhum. Então já dá pra você ver assim, que o quadril dele, assim, a pelve já dá bem mais inclinada, e o pé também, ele pisa completamente supinado. Parece que ele pisa bem assim, nessa parte do pé que nem é de pisar, bem assim, nem é com a sola do pé, de Uhum. tanto que ele inclina na hora de pisar. Então, isso daí é bem característico de supinado. E pelo que você está me falando aí, ele é bem supinado. Quando está desse jeito aí, Fernando, corrigir é difícil. Porque já começa a ficar o que a gente chama de estrutural, né? Imagino que ele deve ter um bom tempo que ele tenha que seja assim, né? Sim, ele tem um bom tempo. Acho que ele tem que fazer cirurgia, mas até hoje aí ele anda todo torto. Na verdade, a cirurgia às vezes mais atrapalha do que ajuda nesse caso aí. O corpo dele acaba se adaptando de certa forma, mas acaba pagando um preço de dores em certos locais aí, joelho, quadril, acabam estando mesmo bem estressados nessa caminhada ao longo do tempo. Que é diferente da pessoa que pisa pronada. A pessoa que pisa pronada ela pisa para o outro lado, ela pisa com a parte interna do pé, mais parecido com aquela avaliação que a gente viu no vídeo anterior. Então, ela tem o apoio bem forte no arco longitudinal medial do pé, na parte interna do pé, e menos apoio na região externa do pé, nessa pisada, onde você tem uma insuficiência do músculo chamado tibial anterior, e não só do tibial anterior, mas também do tibial posterior, ligados com a manutenção do arco dos arcos do pé, principalmente o arco longitudinal medial. Há uma lateralização do tornozelo, o apoio fica muito forte no primeiro metatarso, ou seja, na região mais interna do pé, então o hálux, ou seja, o dedão do seu pé sofre bastante com essa pisada, e a maior parte da população tem este comportamento de pisada ao caminhar. Não é incomum a gente ver, muito pelo contrário, a gente vê este tipo de pisada nas pessoas. Isso está muito relacionado com dores em alguns lugares, por exemplo, as bursites trocantéricas, que é uma inflamação da bursa no trocânter do fêmur do seu quadril ali. Então é bem comum a gente ver pessoas que têm este tipo de pisada. Então a gente pode ver aí, de novo, a imagem, né, das pisadas neutras, onde eu tenho um arco longitudinal normal, o arco do pé normal, a pisada pronada, aonde o meu pé é bem chapado no chão, ou se aí eu perna, e a pisada supinada, onde eu tenho um apoio bem lateral do meu pé. Isso pode estar relacionado com a maneira como o meu pé toca no chão em estático. Quando eu olho para o meu pé parado, que eu estou falando para vocês agora de movimentações dinâmicas. Estou vendo de avaliação dinâmica, na hora que ele está andando, na hora que ele está correndo.
Então, isso são avaliações dinâmicas. Mas pode ser que isso seja explicado da forma como é o pé da pessoa quando está em estático. O que é a avaliação estática? É você pedir para a pessoa parar e avaliar ela. Se você, às vezes, avalia a pessoa e ela tem o pé chato, ou seja, aquele pé pranchado no chão, ela tende a ter mais pisada pronada. E se você olha a pessoa, ela tem o pé cavo, ou seja, se olha, ela tem um arco tão grande que dá para ver do outro lado do pé dela, ela geralmente tem pisada supinada. Se ela tem um pé neutro, quer dizer, nem chato ou plano e nem cavo, aí ela tem um pé neutro, ela tende a ter uma pisada neutra. Então, a primeira associação que a gente faz dessa pisada no chão é a relação entre estático e dinâmico. Então, antes de fazer a avaliação na esteira, ou antes de fazer a avaliação na rua, ou antes de fazer a avaliação no estúdio, na academia, a gente avalia o estático, o pé parado. Depois a gente avalia o pé dinâmico para fazer essa relação. A gente pode, inclusive, fazer um teste simples, que não é a maneira mais fidedigna, mas só para ter uma ideia, que é a avaliação do teste do pé molhado. Você pega uma cartolina, um papel, qualquer tipo de molha a sola do pé e pisa. E aí vai ficar a marca do seu pé lá. Você vai perceber que pode ficar ou de maneira pronada ou de maneira supinada. E é uma maneira mais simples e barata de fazer. Por que ela não é a mais confiável? Porque dependendo da forma como você molha o pé, você pode molhar tanto que aí vai parecer que é pronado. Tão molhado que está o papel, o formato do pé acaba borrando, né? Então, o ideal é que a gente tenha um espaço maior e a gente possa avaliar o pé da pessoa em mais passadas, não só no estático. O estático tem um probleminha para avaliar desse jeito aqui. Existem até lojas que fazem esse tipo de avaliação. Existe um aparelho chamado pedígrafo, onde a pessoa vai, sobe no aparelho e o aparelho informa para ele, ó, sua pisada é pronada, sua pisada é supinada, sua pisada é neutra. Na verdade, não sei se tem essa voz, não, mas tem aparelhos que têm essa característica, essa capacidade aí. Tem aqui uma marca de tênis, uma marca não, uma marca de tênis e uma marca de loja de tênis aqui, justamente porque muitos desses aparelhos a gente tem em lojas, principalmente lojas grandes, né? Eles já têm esse aparelho, né? E para que serve esse aparelho na loja? Simples, né? Para você descobrir a sua pisada, você está lá dentro da loja mesmo, e a loja rapidinho já pode te oferecer o melhor tênis para a sua pisada. Eu diria, já junta ali a fome com a vontade de comer, né? Que é mostrar o pé que você tem e já tem um produto para resolver o seu problema. Uma outra forma de medir essa pisada é por meio de uma técnica chamada de baropodometria. A baropodometria é a medição dessa pisada, né, pelas forças que você apoia o pé no solo, e aí você tem um baropodômetro, que é esse aparelho aqui no chão, que vai te mostrar, por meio de uma figura, aonde é o local que você apoia mais fortemente o pé no solo. Quanto mais branco, né? Esse ponto aqui está branquinho, é porque é maior ou mais forte a parte do pé que você apoia no solo. Quanto mais azul, menos você apoia o pé no solo. Quando chega em preto, então, não tem apoio nenhum. Então, você pode passar aqui do azul para o verde, do verde para o verde mais claro, do verde mais claro para o amarelo, do amarelo para o vermelho e do vermelho para o branco, que vai demonstrar ali quais são as partes do pé que você mais utiliza ao tocar no solo. Essa avaliação pode ser feita em estático e também em dinâmico. A pessoa vem andando e na hora que ela toca o pé no chão aqui nesse aparelho, ele pode te dar uma imagem como essa daqui, do lado direito, para você saber se a pessoa tem uma pisada mais pronada, mais neutra, mais supinada. Percebendo por essa imagem aqui, ó, dá para perceber que nessa imagem de cima, quase não dá para ver o arco longitudinal lateral aqui, também está tudo preto. Então essa aqui é bem característica de uma pisada supinada. Assim como essa imagem aqui, ó, do lado direito aqui embaixo, a parte preta está até sumindo aqui, bem característica de pisada supinada. Aqui não tem nenhuma dessas imagens ligadas com as pisadas pronadas.
Mas essa imagem aqui, ó, que está amarelada, tem uma parte verde aqui, já é bem característico de uma pisada neutra. Ela não está nem muito para dentro, nem muito para fora. Então a gente consegue ver por avaliação disso. A gente também tem plataformas de força que fazem medidas parecidas com essa, e até melhores que a baropodometria. A baropodometria você pode encontrar em alguns lugares aí tem academia que tem espaço de fisioterapia que tem, você pode fazer avaliações como essa. Uma outra forma, indireta, mas mais barata, né, do que comprar um baropodômetro, por exemplo, é avaliar o desgaste do tênis, o desgaste do seu chinelo. Se tiver de chinelo agora, com o tênis perto de você, pega aí seu tênis. Me fala aí, se o seu tênis desgasta mais do lado de fora, seu pé desgasta mais, seu tênis desgasta mais do lado de dentro, desgasta mais no retropé aqui no calcanhar, do que no antepé na parte anterior do pé. Como é que é o tênis de vocês aí, pessoal? Como é que ele tem se desgastado? Eu tava olhando aqui o meu chinelo, ele é mais interno. Aí Todo gasta mais tênis, aqui. tudo é mais atrás internamente. Isso aí é característico de pisada pronada. Vai gastando aí na parte de dentro do tênis ali. Quem mais tem um tênis perto aí? Eu O não sei Eric. se é mais. Eu acho que é mais pra supinado, que tênis mesmo tá lá fora, que eu lavei e tá secando. Pelo chinelo é Uhum. supinado, pra neutro, não sei. O Eric está colocando aqui que o desgaste dele é no lateral, quer dizer, tem uma ideia que pode ser supinado. Isso é uma ideia, tá, gente? Não dá para confirmar e afirmar que isso é assim mesmo, não. Mas é um bom indicativo. Que você pisa mais para um lado, que você pisa mais para o outro, pelo desgaste desse tênis. E aí, a indústria acaba se aproveitando disso, né? Então, já que você tem uma grande quantidade de pessoas que têm o pé pronado, uma grande quantidade de pessoas que têm o pé supinado, vamos fazer um produto que alinhe o pé dessa pessoa, né? Que coloque lá uma palmilha e aí você apoie mais a parte do pé que está faltando. Se eu apoiar mais a parte do pé que está faltando apoio, né? Eu vou fazer o quê? Vou deixar o pé mais alinhado. Essa seria a teoria por trás dos tênis feitos para a pisada pronada ou para a pisada supinada. Essa imagem da esquerda aqui, ó, dá para perceber que tem um calço maior na parte interna do pé, quer dizer, para aquelas pessoas que pisam de maneira pronada. E já nesse ponto aqui, você tem lá uma parte maior na parte lateral do pé para pessoas que pisam com a pisada supinada. Então, os tênis eles usam este efeito aqui para poder caracterizar supinada ou pronada. E a gente tem hoje muita gente correndo, muita gente caminhando, então é um mercado que movimenta muito, muito, muito dinheiro. Ao longo desses últimos 10 anos cresceu muito e as grandes marcas acabaram percebendo isso, né, e estimulando isso cada vez mais também, porque para elas é bom que as pessoas corram, que elas vendem mais tênis. E aí você tem lá marcas específicas, né? Elas criam linhas específicas do tênis. A Mizuno tem o Creation, que é uma linha bem famosa para quem gosta de correr. O ASICS tem o Gel, né? Que tem várias submarcas do Gel. Aí tem um exemplo do Gel Pulse. E aí tem a Nike, que tem algumas marcas também, como o Foot to Run, né? Que é para pisada neutra. Se você entrar nos sites das lojas, nos sites das marcas, você vai ver lá, tênis para pisada neutra, tênis para pisada supinada, tênis para pisada pronada. Eles vão te mostrar diversos modelos de todas as faixas de preço para você consumir. E claro que aqueles modelos que são mais recentes, né, o Creation, por exemplo, todo ano ele lança um modelo. Se não me engano, está no 21 ou no 22, eles estão por numeração. Então, cada ano ele tem uma numeração. E aí, esse modelo mais novo, né, esse modelo mais atual, ele custa mais caro. Alguém aqui tem ideia de quanto que custa um tênis desse da Mizuno? Esse Mizuno Creation aí, novo?
Alguém que gosta de correr, que tem? Eu vi um da Mizuno na loja e tava quase R$ 1.000. Tinha um de 799, que eu acho que foi um dos penúltimos lançados, e tinha um de 899. Uhum. Bem E é caro. por aí mesmo. É por aí mesmo, é R$ 800, R$ 900. Aí você pega o do ano passado, ele cai um pouquinho, cai para 600. O do ano retrasado, se tiver ainda, ele cai para uns 400. Olha a quantidade de dinheiro que envolve isso, né? Então há um mercado muito forte para poder, entre aspas, ajudar as pessoas, né? Na verdade, pessoal, o melhor tênis para pisada não é nem supinado e nem pronado. O melhor tênis para pisada é o tênis neutro. Por quê? Por que que a gente, quando tem pisada pronada, não deveria comprar um tênis para pisada pronada? Porque se eu tenho um arcabouço todo montado para suportar a minha pisada pronada e o seu corpo se adapta a isso, você pode ter certeza que o seu corpo se adapta a isso, que ele vai adaptar a posição do joelho dele, que ele vai adaptar a posição do quadril dele de acordo com esse seu pé. Então, já há toda uma alteração da, da movimentação do corpo, né? De acordo com o pé que você tem, e o seu corpo se organiza para isso. O que pode acontecer é que ao longo dos anos, essa organização pode vir a dar um problema. Mas isso também não é certeza que vai acontecer. A gente não pode marcar só. Você tem pisada pronada, daqui a alguns anos você vai ter esse problema. Você não pode falar isso. Você não pode afirmar isso de maneira nenhuma. Você pode ter um indicativo que isso pode acontecer, mas afirmar você não pode não, tá? E aí, se você corrige o seu pé com uma palmilha não, né? Com um calço, né? Porque o tênis não tem uma palmilha, tem um calço, na verdade. Se você corrige o seu pé com esse calço que vem nos tênis das pisadas tronadas, supinadas aí, eles são calços que não têm medidas de acordo da quantidade que o seu pé precisa. É a mesma altura de calço para todo mundo. Tem pessoas que precisariam de um calço maior, tem pessoas que precisariam de um calço menor. Como não dá para fazer isso individualmente nos tênis, a pessoa acaba comprando aquele tênis que é mais indicado para a pisada dela, mas na hora que ela faz isso, como não é exatamente o tamanho do calço que ela precisa, isso acaba excedendo ou faltando na hora de corrigir. E esse excesso de correção ou essa falta de correção muda toda a estrutura articular adjacente à articulação do pé. Então, o seu joelho ele vai ter que se reorganizar com aquela nova pisada, o seu quadril vai ter que se reorganizar com aquela nova pisada, a sua coluna vai ter que se reorganizar com essa nova pisada, o que provavelmente vai causar uma dor que você não tinha. O que provavelmente vai causar um desarranjo que vai levar a um incômodo que você não teria se estivesse correndo com tênis neutro do jeito que seu pé é e onde ele já estava totalmente organizado para poder suportar a carga dessa maneira. Então a gente não considera que a maneira melhor de corrigir esses pés numa corrida ou numa marcha seja comprando um tênis para isso. Ainda mais um tênis que tem o mesmo tamanho de calço para todo mundo. Ou seja, esse tênis bonitinho que custa R$ 900 aí, que fala que vai corrigir o seu pé, o máximo que você vai conseguir é ficar mais pobre um pouquinho com ele, né? Ele não vai te ajudar a correr melhor ou pior. Na verdade, ele pode até piorar a sua corrida com um tênis desse. Então, se for comprar um tênis, utilize um tênis de pisada neutra, que ele vai definir, ele vai se adaptar do jeito que o seu pé realmente é, né? Para poder correr e dessa forma gerar uma dissipação de carga do jeito que o seu corpo está acostumado a fazer. Beleza, pessoal? Deu para entender essa explicação? Que essa é uma explicação bem importante. Que o cara vai chegar para você e falar que o tênis supinado é isso, que o pé
para nada é aquilo, que você tem que comprar esse tênis, que ele é feito para você, blá, 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 blá. E você vai achar lindo e vai comprar o tênis feliz da vida. E 2 meses depois vai aparecer uma dor que você não tinha. E isso não é incomum de acontecer. Deu para entender aí? Deu sim, ó. Beleza. Ok. Fique esperto aí. Porque o tênis para corrigir pisada, pessoal, ele teria que ser igual uma bota da Xuxa, tá? Não é só o tênis também, que só corrigir o pé que vai adiantar. Se eu mexo no pé, como eu falei, eu altero o joelho, altero o quadril, altero tudo. Se fosse uma bota que comportaria, que arrumasse o meu pé, que arrumasse o meu joelho, que até arrumasse o meu quadril, minha coluna, aí até poderia pensar que deveria ter alguma atuação mais importante. Mas isso me tornaria meio que um robô, né? E aí poderia ter outro problema que eu ia movimentar igual um robô. Ia perder a minha capacidade móvel, isso atrapalharia, por exemplo, minha velocidade. O fato é que você tem que comprar um tênis com a pisada mais neutra, mas é claro que você tem que cuidar do tênis. Se você é corredor, por exemplo, aí você tem que cuidar do tênis mesmo. Até eu perguntei aqui, mas tem alguém que corre, pessoal? Gosta de correr, costuma correr? Ninguém que tá. Então, nessa quarentena eu comecei a pegar gosto. Legal, aí. Só que, né, como é em Ervalha, é Hum, asfalto. Então era meio arriscada. uhum. Aí eu comecei a fazer mais exercício em casa mesmo. Mas estava muito bom correr. Correr é legal. E só tomar cuidado com o tênis de quem corre. O ideal, gente, que quem gosta de correr, igual colocou aí, o Maxwell colocou, né? O Willi colocou também. Se você for correr, você gosta de correr todo dia, por exemplo, o ideal é que você tenha 2 tênis, para que você possa dar descanso para o tênis. O tênis também precisa de descanso, igual o seu corpo, né? A gente fala que o corpo precisa de descanso, o tênis também. Toda vez que você corre, principalmente se você corre longa distância, o amortecimento do tênis, ele é exigido, né? Uma vez que você exige dele muito tempo, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas correndo ali, por exemplo, para ele retomar o tamanho que ele tinha anteriormente, ele precisa de um tempo para retomar a altura daquele amortecimento, do apoio do tornozelo ali. E quanto maior o tempo que você corre, mais tempo ele precisa para se recuperar. Pessoas que correm muito tempo, o tênis pode precisar até 3 dias para recuperar a altura comparado com aquele dia anterior. Então, é ideal que você tenha 2 tênis, você ir variando. Um dia você corre com um dia você corre com o outro, que aí você vai ter uma garantia que o tênis vai estar o que está querendo te oferecer, que é o amortecimento. Mas tem muita gente que defende a corrida descalço mesmo. Anselmo, Existem pessoas que têm essa ideia. Oi. deixa eu te perguntar, que é uma dúvida minha. Em questão da academia, alguns exercícios é bom, eu vejo que muita gente está optando por fazer descalço, né? Justamente, que é o melhor se fazer. Mas tem alguns exercícios que não tem como, né? Aí qual seria o tênis ideal? Seria um sem plataforma ou um com plataforma, igual você falou, neutro? É isso que eu tenho um pouquinho Uhum. de dúvida. Aí eu falei assim, não, vou esperar o Anselmo falar sobre, eu vou perguntar Uhum. para ele. Sim. Na academia, o André, sim, não que o fazer o descalço seja o melhor. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado de falar assim, é melhor ou é pior, sabe? Parece que a gente está querendo vender alguma coisa. Faça isso. A gente tem uma ideia disso, faça isso porque é melhor. Na verdade, não é que é melhor. Quando você faz um exercício descalço, você estimula o seu pé a receber informações do solo. E eu estou falando de receber informações sensoriais, né? Pé em contato com o solo, sensações do solo, que vão ser levadas, essas informações, em direção ao sistema nervoso central. E essas respostas, essas informações que foram enviadas ao sistema nervoso central serão recebidas lá, e isso será retornado para os músculos para o melhor controle motor, que é o que vocês aprenderem em fisiologia, né? Que é onde você tem uma recepção de um sensor, que tem uma aferência,
que vai em direção ao sistema nervoso central, no centro integrador lá, no centro controlador que você está querendo atingir, e isso retorna numa resposta eferente para a contração muscular. Então, você aumenta essa quantidade de informações. Esse é o ponto, André. Você aumenta a quantidade de informações sensoriais para o movimento. E a gente já sabe que isso pode vir a melhorar o movimento, porque quanto mais informação eu tenho, mais o meu corpo pode tomar melhores decisões. Como, por exemplo, se ele precisa contrair mais um músculo ou menos o outro músculo. Então, é por isso que você pode pensar em dizer que é melhor, mas isso, na verdade, não é certeza. Uma pessoa que se faça um exercício melhor com tênis do que descalço, dependendo do que a gente está querendo fazer. Mas, quando a gente vai para a academia, tem alguns exercícios difíceis mesmo, né? Dependendo do lugar mesmo. Você tem uma academia, está com vergonha de tirar o tênis, ou o chão da academia, você não está muito propenso a tirar o tênis naquele momento, o chão está sujo, você não quer sujar seu pé, você não quer sujar sua meia, você não faz, você acaba fazendo de tênis, por exemplo. Chulé também. Tá com chulé, né? Você esqueceu de lavar a meia, esqueceu de lavar o tênis tá meio complicado, você não está querendo fazer agora, mas tá meio com vergonha, pode acontecer também. O tênis. E aí, André, na verdade, não sei que tem o melhor, mas os tênis que têm menos inclinação, que são os tênis normais, né, que eles têm a parte do calcanhar mais alta do que a parte do antepé, quanto mais alto, mais o meu pé vai estar em plantiflexão. Porque eu tenho meu calcanhar mais alto que a ponta do meu pé. E esse movimento de plantiflexão, ele pode me ajudar a fazer um agachamento, ele pode me ajudar a fazer um levantamento de terra, ele pode, enfim, né, ajudar em partes, porque me exige menos da movimentação do tornozelo. Então, para a pessoa fica até mais fácil, mas não quer dizer que fica mais fácil de fazer, que fica melhor. Na verdade, a gente deveria estimular o quê? Que a pessoa movimentasse da melhor maneira possível o tornozelo, porque isso influencia o movimento do joelho, e porque isso influencia o movimento do quadril, e porque isso influencia o movimento da coluna, por exemplo. Então, se eu faço um movimento de um agachamento com um calço muito grande no calcanhar, ou seja, aquele tênis que tem aquele amortecedor grandão no calcanhar, eu faço muita plantiflexão do meu pé, do meu tornozelo, isso leva a eu mover um pouco mais o meu joelho, um pouco menos o meu joelho do que eu deveria, isso leva a mover um pouco menos o meu quadril do que eu deveria, isso pode alterar a posição da coluna daquela que eu gostaria de fazer. Quando eu tenho um movimento com os pés em neutro, quer dizer, com o pé no solo, ou com um tênis que não tem essa inclinação no calcanhar, eu estimulo mais a movimentação do tornozelo. Se eu movo melhor o tornozelo, eu movo melhor o joelho, eu movo melhor o quadril, eu movo melhor a coluna. Então, tem pessoas que gostam de fazer esses exercícios como esse com sapatilhas, né? Existem as sapatilhas olímpicas. Não sei se você já viu. Vou até abrir uma imagem aqui para você, para quem nunca viu, né? Uma sapatilha olímpica que são o que os levantadores de peso olímpico utilizam. Eles usam isso, deixa eu ver aqui na minha imagem que eu tenho que abrir, cadê? Aqui. E essa sapatilha olímpica, ela não tem essa inclinação no calcanhar. Ela é uma sapatilha que ela é retinha, né? Parece com Você está aquele, apresentando? um solado daquele All-Star. Oi? Você está apresentando? Não, vou apresentar agora. Ah, tá, porque não estava aparecendo nada. Deixa eu colocar aqui, sapatilha para levantamento de peso, sapatilha olímpica. Aqui, ó. Ela é mais retinha. Essa aqui tem até um pouco mais de inclinação do que costuma ter, mas é bem pouquinho na imagem. Está parecendo que é muito, mas na verdade não é não. É bem pouquinho, só o suficiente para a pessoa ter o apoio melhor do calcanhar ali. Então, gosta-se muito de fazer. Pessoas que fazem movimentos como esse precisam levantar
altas cargas e exercícios com essa sapatilha. Então, o ideal, André, é se você conseguir fazer descalço, para aumentar a quantidade de informação sensorial, mas se não puder, fazer com tênis mais baixinhos, que exijam menos movimentos de plantiflexão. Se eu pegar um tênis tipo Nike Shox, fazer uma propaganda da Nike aqui, sem ela nunca ter me pagado nada. Cadê aqui? Nike Shox da vida. Você vai olhar o Nike Shox da vida, ele tem um tamanho de um apoio, né, de calcanhar muito maior do que a parte anterior do pé. Sem contar que esses tênis, eles têm essa inclinação aqui natural, o que também diminui a capacidade de movimentação dos meus dedos, que é um outro problema dos exercícios efeito com tênis, né? O pé fica espremido no tênis. O ideal é que o pé ficasse aberto, né? Que ele tivesse uma abertura nos dedos, todos os dedos do pé, para aumentar a área que o pé toca o solo. Isso aumenta a base. Se aumenta a base, melhora o equilíbrio, por exemplo. Vamos lembrar que ó, o tamanho da base é um dos fatores que afetam o equilíbrio. Então, isso vai alterar a posição do seu centro de massa, a posição do seu centro de pressão, né? E, consequentemente, a quantidade de força que você pode exercer naquele exercício. Esse é o ideal. Mas nem todo mundo está preparado para fazer exercício descalço. Tem pessoas que são diabéticas. Pessoas diabéticas, nós não recomendamos que ela faça exercício descalço. Pessoa diabética tem, por exemplo, ou tende a ter, né, neuropatia periférica, que é um problema nos pés que a pessoa tem de falta de sensibilidade. Isso pode gerar ferida, isso pode gerar ao longo do tempo até amputação do pé. E também pessoas que têm falta da mobilidade do tornozelo, elas não têm capacidade ideal de mover o tornozelo, então nesse caso a gente também não utiliza exercício descalço em primeiro momento. A gente estimula o tornozelo até chegar no ponto que ela consiga mover o tornozelo normalmente. E aí a gente usa exercícios assim. Beleza? Nem tudo são flores. Belezinha. É porque eu fiquei pensando em como seria, né? Porque, igual você falou, o pé, dependendo, ele vai mudar o padrão corporal, estrutural do joelho, quadril, coluna, enfim. Sim. Eu pensei, Uhum. pô, então, provavelmente, igual você deu o exemplo do salto alto, né? Que afeta muito os músculos, né, da panturrilha, enfim, muda a Muito. postura. Aí eu falei assim, Uhum. pô, então em relação aos exercícios, também haverá pontos positivos e haverá pontos negativos. Por isso, não vou tirar minhas dúvidas. Mas obrigado, pessoal. Uhum. Beleza. É só tomar cuidado, né? Quando você fala assim, então a gente tem uma tendência de falar de uma certa forma com as pessoas, como se a gente quisesse legitimar a nossa opinião. E a gente fala assim, não, faz isso que é melhor. Eu tô querendo fazer o quê? Eu tô falando que eu sei. Eu sei que assim é melhor, tipo assim, é uma forma, eu sou profissional na área e assim, e às vezes eu acho que as pessoas querem fazer isso, né? Eu acho legítimo fazer isso porque eu tô querendo mostrar para a pessoa uma coisa que ela acredita. Só que a gente tem que tomar um cuidado entre a linha do que a gente acredita e aquilo que realmente é verdade, né? Então, na verdade, fazer exercício descalço não é melhor. Fazer exercício descalço, ele aumenta a quantidade de informação sensorial que vai em direção ao sistema nervoso central, que pode melhorar o controle motor. Certeza que isso vai acontecer? Certeza não tem, não. A gente está mexendo com o corpo humano, né? Certeza na biologia, eu não conheço nenhuma. E não vai ser essa que vai ser. Mas é claro, assim, que se você tiver a oportunidade de fazer, se sentir confortável de fazer e ter boa capacidade de mover, principalmente o tornozelo, estimulo você que faça. Estimulo você que faça. Eu gosto de fazer, né? Eu gosto de fazer exercícios descalços. Eu me sinto confortável, eu tenho uma boa capacidade de mover o tornozelo, eu não tenho problema nenhum com a diabetes, não tenho nenhum outro problema no pé que me impeça disso, eu faço. Oi, Fernando. Posso estar falando também que o senhor gosta de fazer. Pode ser Uhum. também de cada tipo de pessoa, né? É, Sim.
É que minha mãe tá chamando. A fechar pra mim. É, tipo assim, se a pessoa gosta, se ela se sente mais à vontade, eu não vou falar pra ela, não, então você não pode fazer porque isso aqui não é É. aprovado, não. Tem que ter a ver com o conforto da pessoa faz também. Tipo, a gente quando Uhum. brinca muito descalço. Talvez pode ser um momento mais de distração também, ou deixar a pessoa mais à vontade para fazer isso, talvez aquilo é um incentivo para ela. Tem que olhar cada indivíduo como que se adapta também, não Uhum. só a parte física, mas também a parte psicológica. Acho importante também de acrescentar aí. Você mora em Teixeiras, né, Fernando? Oi? Não entendi a Você mora em pergunta. Teixeiras, né? Você mora em Teixeiras? Isso, em Teixeira. É. Pessoal que mora em Teixeiras aí, pessoal, recomendo vocês procurarem um dia o estúdio do Gilberto. Não sei como é que chama o estúdio do Gilberto aí, mas você deve conhecer. Ouviu falar, pelo menos. Ele já me deu aula de educação física na escola, eu que é Ah, isso tá. mesmo. O Gilberto, por exemplo, ele trabalha muito nessa linha do exercício descalço. Ele tem um baropodômetro lá. É uma pessoa que gosta muito disso. Eu sugiro vocês procurarem um dia lá, para vocês conhecerem o estúdio dele, pedir um estágio com ele lá. É um cara que gosta muito dessa parte aí, dessa parte de avaliação postural dinâmica, estática. É, ele faz pós-graduação com a gente aqui em Viçosa, em cinesiologia biomecânica, né? Então, se tiverem a oportunidade, quem mora em Teixeiras, de ir lá conversar com ele, quem quiser, eu passo contato, eu indico. Ah, tem um pessoal aluno da FDV que mora em Teixeiras aí, quer conhecer o estúdio, quer passar uma semana aí conhecendo o seu trabalho. Pode me chamar aqui que eu mando mensagem para ele lá, pessoal. Eu estimulo vocês a conhecer lá, pelo menos, o trabalho dele, como é que se faz. Quem sabe vocês animem, né? Entender um pouco mais sobre isso. Inclusive sobre esse negócio de fazer exercício descalço. Vai perceber que lá ele tem muito essa vertente aí. Qual é o problema que a pessoa pode não querer? A Fernanda falou assim, a pessoa está meio incomodada, né? Por exemplo, tem muito calo no pé. A pessoa não quer tirar, tem muito calo no pé, não quer fazer, então não pode ficar sem vergonha com isso, né? Mas ao mesmo tempo, o calo pode vir por causa do tênis, né? O tênis pode aumentar essa quantidade de calos que tem. Geralmente, muitos dos calos dos pés que nós temos, somos pessoas que usamos muito tênis, são justamente causados pelo tênis, né? Tênis muito apertados, né? Acabam gerando esses problemas no pé aí. Então, o tênis também tem esse problema, principalmente tênis são muito apertados. Eu vejo que a forma da Adidas, por exemplo, não sei se alguém tem tênis da Adidas, é uma forma que tem o pé fica muito junto e aí acaba gerando problema no pé ali com relação a calo também. Não sei se alguém tem essa característica aí. E aí na avaliação lateral, pessoal, a gente vai ver o quê? Aquelas fases da marcha que a gente falou, todas aquelas fases de apoio, fases de balanço, a gente vê em avaliação lateral e vê a atividade dos membros inferiores, se o tornozelo está flexionando, se o joelho está flexionando, se o quadril está flexionando, estendendo, se a coluna está flexionando, estendendo. Como é que estão as articulações? Isso dá para ver melhor essa atividade dos membros inferiores, a atividade das articulações em vista lateral. Então, você avalia de vista anterior, você avalia de vista lateral e você avalia em vista posterior, de acordo com as fases da marcha e os determinantes da marcha de uma pessoa. Muito bem, pessoal? E aí as fases da marcha a gente já comentou naquele vídeo no começo da aula. Alguma dúvida a mais sobre essa parte da marcha que eu falei hoje? Essa parte do tênis? Para mim, fica tranquilo. Para mim também. As que eu Né? tive, já tirei as dúvidas. Show, beleza. Tudo bem, pessoal. Fiquem mais à vontade para participar também, né? O pessoal comentou um pouco no chat aí. Fique à vontade para perguntar e comentar aí ao longo da aula. A Brenda colocou essa novidade. Essa novidade, eu estava falando de quê na hora da novidade, Brenda? Que eu esqueci, que eu não vi na hora que você colocou.
A gente eu mando esse material para vocês depois da aula. Mando a gravação do vídeo também. Ah, do tênis, tá? Beleza. A gente vai se falando. Dê uma olhada no vídeo lá que eu te mandei e veja no final do vídeo sobre a marcha patológica, gente. Características de pessoas que têm alguma necessidade especial, a diferença clara que se tem na marcha normal para a marcha patológica. Um grande abraço para todo mundo, uma boa noite, passem uma